Sabe por quê, querido? Eu tenho me atentado para uma percepção. Por vezes nós temos uma confusão enorme sobre as coisas da ceia. E a gente fica com aquela pergunta: pastor, como é que é a ceia do Mevan? Eu volto a te dizer, o Mevan não tem ceia. O que a gente participa é da ceia do Senhor. O Senhor tem uma ceia. A gente aplica a ceia do Senhor para a nossa realidade de fé. Amém? Tem coisas que eu ainda não sei. A palavra do Senhor diz assim: sempre que vos ajuntares, fazei assim. Eu não sei como o Senhor lidar com isso. Se a gente tem que fazer ceia todo culto, né? Porque se é sempre que se ajuntar, a gente faz pelo dinamismo, pela logística, para não ficar aquela coisa maçante todo culto. Então a gente faz todo mês. Como o Senhor vai lidar com isso, eu ainda não sei, mas existem alguns fundamentos que eu preciso fazer você compreender. E as coisas mais difíceis da nossa vida, talvez sejam fazer com que a gente desapegue daquilo que é de Deus, para pegar naquilo que é de Deus. Deixa eu te falar um fundamento, só para você entender o que eu estou falando. Quando a gente fala de reforma, de fé reformada, a reforma, a fé reformada, ou como nós podemos chamar de essa movimentação de ser protestante, né, de andarmos no protestantismo, a gente pega coisas que era da Igreja Católica, a exemplo, e a gente, só porque era um fundamento importante na Igreja Católica, a gente na reforma, no protestantismo, a gente apaga algumas coisas, mas trata ela de qualquer forma. Deixa eu tentar te fazer um exemplo sobre isso. Na Igreja Católica, muitas vezes, ou é um fundamento da Igreja Católica, o batismo de criança é muito importante, batizar a criança quando é criança. Aí na fé reformada, a gente não batiza a criança. Aí o que a gente faz? A gente não dá importância nenhuma para quando a criança nasce. Parece que não tem objetivo nenhum. Apresentar a criança é um formalismo, assim. Eu bonitinho, vou lá com a minha casa, com a minha família. Parece que a gente desprestigia um princípio e não dá o valor que ele tem, a realidade do que ele tem. Quando a palavra do Senhor diz assim que Jesus ao 8º dia foi apresentado, ele não está falando que a gente deve desmerecer essas coisas. Ele está falando que isso é um princípio que deve ser posto no seu devido lugar. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente precisa entender as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de banalizar o que Deus nunca pediu para banalizar, ou supervalorizar aquilo que Deus nunca mandou supervalorizar. É colocar as coisas na medida exata que são. Você entende o que eu estou falando aqui? Amém? É pouco amém para muita voz, né? Então a gente precisa trazer o raciocínio, a lógica, o conhecimento, o entendimento das coisas na medida que são. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, no primeiro evangelho de João, no capítulo de número 2, se eu não me engano, é o versículo de número 12. A epístola de João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Eu queria muito que você prestasse atenção. Eu queria muito que isso fundamentasse a tua vida de fé. O que eu quero dizer hoje, mais uma vez, é te levar para um novo nível. Preste atenção como começou o culto hoje. O irmão Paulo começou com uma oração dizendo que Deus quer nos levar para um novo nível das regiões celestiais, para que nós possamos então conhecer a exata expressão daquilo que é a vontade de Deus para nós. Amém até aqui, queridos? Vamos ler esse texto junto? Olha como ele começa a dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. De que nome é esse que ele fala? O nome de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Próximo versículo. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Olhe para cá, me deixa construir isso para você. Não pense você que João, escrevendo a sua epístola, ele está fazendo aqui uma colocação de carta, segundo a idade cronológica, segundo a faixa etária das pessoas que habitam na igreja, pais, jovens e filhinhos. João fala de uma coisa muito especial. João fala de uma coisa chamada maturidade. Ele está fazendo a sua carta porque dentro da igreja existem níveis de maturidade. Preste atenção que ele está falando. Vamos voltar um pouquinho para você pegar o que eu estou falando aqui. Volta no 12 para mim. Olha o que ele diz: filhinhos. Filhinhos aqui, ele fala daquele que acabou de chegar. Preste atenção como ele se reporta a um filho imaturo, como filhinhos. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são. Ele está dizendo, existe gente na igreja que tem um nível de revelação. Qual? Apenas de que Deus perdoa pecado. João está dizendo, esses são filhinhos, porque a revelação que eles receberam de Deus está na revelação apenas de um Deus que perdoa pecado. Mas preste atenção que ele aumenta o nível de maturidade, ele aumenta o nível de revelação, ele amplia o nível de revelação no próximo versículo, versículo de número 13. Eu vou começar dos jovens. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Preste atenção que ele aumenta o nível de maturidade. Se para filhinhos ele diz, a sua revelação é apenas um Deus que perdoa pecado, para jovens, ele não vive mais no perdão de pecado, agora ele já vence o pecado. Ele não precisa mais viver, Senhor, será que eu errei? Será que eu acertei? Será que isso é pecado? Será que isso não é? Ele está dizendo, não, você é jovem, já assumiu um nível de maturidade, você subiu um posto de revelação, você aumentou o teu nível de conhecimento do Senhor, e você já vive em um lugar diferente, um lugar que você agora vence o maligno, você já vence tentações, você já enfrenta grandes contendas e adversidades espirituais, e você está vencendo o maligno. Você não é mais um filhinho que está vencendo o pecado de cada dia. Você já abandonou as práticas do pecado, mas você ainda sofre com as manifestações das tentações. Mas preste atenção que ele aumenta o nível de maturidade. E ele diz, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o... Muda para mim, para o versículo 14. Eu vou voltar para o pai, só para terminar. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o... Ele está dizendo, não, existe um nível de revelação e um nível de maturidade que não é mais aquele homem que está dizendo, será que é pecado ou será que não é? Não é mais aquele jovem que está dizendo, será que essa tentação eu vou cair ou não vou cair? Não, esse homem, nesse nível que está no Senhor, como pai, ele está pronto agora para gerar novos filhos. Por quê? Porque ele não para no pecado, ele não fica nas tentações, ele já compreendeu que Deus é antes de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o início, ele é a razão de todas as coisas. É uma fé que te leva a um nível a mais. É João escrevendo à igreja dizendo, dentro da igreja eu vou encontrar sempre essa classe de pessoas, filhinhos, jovens e pais. Ele está falando com uma igreja em nível de maturidade. Ele está revelando a essa igreja, perguntando a eles, quem vocês são? Qual o nível de revelação que você carrega? Quando você vem para um culto, quando você vem para a igreja, quando você vem para a realidade da fé, como você se porta, como você se comporta, como você se manifesta, como isso está em você. Aí então, quando ele diz, olha, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Tem gente que está chegando na igreja que o que ele conhece é Deus. Eu conheci Deus, me apaixonei por Ele, e pronto, ele está numa fase de conhecimento. Os jovens estão na fase de batalha, de guerra, de suportar as pressões, aquilo que abandonou, querendo voltar, aquilo que já deixou, voltando à margem, será que eu volto, será que não?
E pais que já estão dizendo, não, eu nunca mais saio. Eu nunca mais abandono a minha fé, está na hora de eu gerar. Por isso que ele chama de pais, homens e mulheres que estão prontos para gerar filhos na fé. É nesse nível de maturidade. João está entendendo que filhinhos não podem gerar filhos, que jovens ainda não estão maduramente prontos para gerar filhos. Mas ele está dizendo que existe uma geração de pais que já acessaram nova realidade no Senhor, que já entenderam quem são no Senhor e já compreenderam que não existe nada antes de Deus. É sobre esses que João está escrevendo. E quando João fala sobre isso, o próximo versículo, o versículo de número 15, João está falando de algo ainda maior. Ele está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então João agora abre uma outra coisa. João está dizendo que aquele que ama o mundo tem inimizade para com Deus. É aquilo que Tiago vai dizer em Tiago 4,6. Que nós então precisamos entender quem nós somos e que nível de maturidade nós andamos na fé. Portanto, hoje, num tempo de ceia, num culto de ceia, ele é uma ceia aberta para todos nós, para filhinhos, para jovens, para pais. É uma ceia de reflexão. É um tempo oportuno para a gente assentar e trazer à memória como está o nosso nível de maturidade, de revelação de Deus. Escute, querido, eu entendo que para cada um, em cada tempo, em cada momento, em cada profundidade, a gente vai alcançando em Deus esses níveis de maturidade. Mas uma coisa é uníssona, uma coisa é clara, uma coisa é objetiva. João está dizendo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele então quer nos dizer alguma coisa. O que João está agora alicerçando a partir daqui, para esse nível de maturidade, é dizer, sabe como eu avalio o nível de maturidade? É o nível de amor que você tem pelas coisas do mundo. É o quanto você ama o mundo, demonstra o quanto você tem maturidade na fé cristã. Quantos compreendem o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Como eu vou avaliar aonde eu estou na minha maturidade? João está dizendo, no amor do mundo. Vamos seguir um pouquinho mais, versículo de número 16. Porque tudo que há no mundo, vírgula, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... Preste atenção, João mais uma vez está escrevendo. João está falando sobre como conhecer os pilares do mundo. Pastor, como eu sei quais são os pilares do pecado? Pastor, como eu sei se eu venci o pecado? Como eu sei que como filhinho eu encontrei um Deus perdoador dos meus pecados? Pastor, como eu sei que eu estou jovem e estou vencendo o maligno? Pastor, como eu sei que eu estou como pai e já reconheci a revelação do Deus desde o princípio? João está dizendo, olhe para as coisas da vida, olhe para as coisas do mundo. Quais são os 3 pilares do mundo? João escreve, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. João está dando 3 pilares de avaliação: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Gente, não faz silêncio não, pelo amor de Deus. Olha o que diz o texto. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Então preste atenção. O que Deus está dizendo é que conforme eu vou agindo, eu vou trazendo a revelação. Se eu faço a vontade de Deus, ou se eu faço a vontade do mundo. As minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, a maneira como eu vivo, a maneira como eu pratico a minha fé, elas vão demonstrando se eu faço a vontade do Pai ou se eu faço a vontade do mundo. Me deixa dizer uma coisa para você mais abertamente, para você compreender claramente o que eu estou falando aqui. É muito fácil, querido, para um culto de ceia, eu estabelecer uma regra para você e dizer, olha,
eu vou estabelecer uma regra que é assim: se você fizer isso, você não pode participar da ceia. Mas se você não fizer isso, você está apto a participar da ceia. Então você não está debaixo de uma ordem de liberdade, mas você está debaixo de um regramento de fé. O que João está escrevendo é dizendo: não, eu não quero estabelecer com vocês um regramento de fé, eu quero estabelecer com vocês uma conduta de vida. Eu não quero dizer para você, na sua fé, o que você pode e o que você não pode. Eu quero que você avalie a sua vida, a sua conduta de vida, e examine se você faz a vontade de Deus ou se você faz a vontade do mundo. Por quê? Porque quem ama as coisas do mundo não ama as coisas do Senhor, mas quem ama as coisas do Senhor abomina as coisas do mundo. Pastor, como eu consigo compreender essas coisas? Me deixa de dizer, João está dizendo que aquele que vive nas coisas do mundo está morto com o mundo, mas aquele que faz a vontade do Pai está morto em Deus, portanto está vivo. É por isso que ele disse que aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas a mesma palavra nos instrui e nos ensina que o mundo jaz no maligno. Pastor, o que é o mundo jaz no maligno? Eu te explico. Já foi no cemitério? Na lápide está escrito assim: aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz. Ele está dizendo: aqui está morto fulano de tal. O que a palavra quer nos ensinar, que o mundo jaz no maligno, não é que o mundo pertence ao maligno, é que o mundo está morto em Satanás. Mas a palavra do Senhor diz, através do apóstolo, dizendo para nós, que se então nós colocarmos a nossa vida no Senhor, assim como Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, já não vivo mais na vida do Filho do Homem, ou melhor, vivo a vida na vida do Filho do Homem. Ele está dizendo: então já não vivo eu agora morri na cruz com Cristo, e ressuscitei na vida agora com Jesus. Agora eu estou morto na cruz, mas vivo em Deus, enquanto o mundo no pecado está morto em Satanás. Então ele quer fazer-nos um comparativo de fé entre o mundo e a vida em Deus. Você pode dizer amém por isso? Pastor, me explica isso com mais profundidade. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Eu quero te levar para a origem de todas as coisas. Dois 2,15 ele diz assim: e tomou o Senhor ao homem e o colocou no jardim para o cultivar colocou o homem no meio do jardim para cultivar ora, Gênesis 3, versículo de número 6, vai nos dar a expressão exata. Olha aqui, é o jardim que o homem foi dado para lavrar e guardar, sim ou não? É algo que Deus próprio deu. É algo que Deus presenteou o homem, é algo que Deus deu ao homem. Mas agora, olha o que está acontecendo. O texto está dizendo assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e agora desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele... Sabe o que aconteceu aqui? O Senhor mesmo disse que aquele que comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, este certamente morreria. Olha o que Deus está dizendo, que naquele tempo, o jardim que Deus deu, e dizendo: obedeça, faça a minha vontade, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Eva, então passeando naquele jardim, que foi dado ao homem para lavrar e guardar, Eva passou por aquele lugar. E preste atenção, que eu disse para você, que a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e soberania ou soberba da vida, é o procedimento da queda, é a demonstração do mundo. Olha o que está acontecendo aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para si, concupiscência da carne, desejo, vontade, ela é boa, ela é agradável para comer,
Mas qual é a ordem de Deus? Não faça, não seja assim, não ande assim, não proceda assim. Mas o que fez? A soberba, a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo da vontade, o desejo de receber, de viver aquilo que gosta, daquilo que quer, da maneira que anseia. Olha o que aconteceu: agradável aos olhos, boa, parece favorável, soberba dos olhos. É achar, a palavra soberba, concupiscência, é o desejo dos olhos, aquilo que me encanta, aquilo que eu acho favorável, aquilo que eu olho do outro e digo que bom, que bênção, como ele é feliz. Eu não conheço a realidade, eu tenho a concupiscência da cobiça, do desejo, do anseio. Olha Eva dizendo: eu tive a concupiscência da carne, boa para comer, eu tive a concupiscência dos olhos, agradável e desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Soberba da vida significa dizer: eu me acho mais sábio, mais inteligente, mais capacitado. A soberba da vida é me achar mais do que os outros. Soberba da vida é achar que por eu ocupar algum lugar, por eu ter uma posição, por eu assumir alguma posição, eu me torno notoriamente privilegiado sobre alguém. Isso é soberba da vida. É achar que aquilo que a mim deu certo e ao outro não deu, eu me tornei mais capacitado que aquele. E Deus está dizendo: deixa eu te explicar uma coisa. João escrevendo: tome cuidado, porque são essas coisas, são essas concupiscências que demonstram quem você é na prática. São essas concupiscências que revelam se você tem um nível de revelação como filhinho, como jovem ou como pai. É você que vai mostrar o seu amor no mundo. É você que através dessas ações vão trazer uma revelação de quem você é no Senhor. Se você entendeu o que João estava escrevendo ali, o texto de João está dizendo para nós: olha, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém o mundo ama, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não brota sobre ele. Não existe este lugar. Então compreenda esse ambiente. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então ele quer nos fazer compreender que as nossas atitudes revelam se nós andamos pelas coisas do mundo ou se nós andamos pelas coisas de Deus. Talvez vai fazer mais fácil você abrir a sua Bíblia comigo na carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 10. Eu sei que hoje ela precisa ser uma noite assim, mais estabelecida, mais firmada, para te levar a um novo nível de consciência. Sabe, chegou a hora de você subir o teu nível de entendimento no Senhor. Chegou a hora de não apenas sentar no banco, ouvir belos louvores, escutar belas canções, ouvir uma oração, andar num ambiente de fé. Deus está dizendo: tudo isso é muito bom, mas como eu disse na palavra de oferta, Deus precisa trazer à igreja não o poder da fé, mas a razão da fé que a gente tem. Sabe, tem uma hora que Deus precisa dizer: ou eu subo vocês de um nível, ou vou tratar vocês como sempre filhinhos. Aquilo que Paulo vai dizer: eu queria dar para vocês um alimento mais sólido, mais forte, mas vocês são infantis, são imaturos, então eu tenho que nutrir vocês com um ninho, com um leitinho. Não é possível dar para vocês coisas mais robustas. Mas chega um nível que Deus está dizendo: não, se eu tenho uma geração para usar, se eu tenho um povo para levantar, se eu tenho uma cidade para conquistar, se eu tenho um estado para pregar, se eu tenho uma nação para tocar, eu preciso levantar homens e mulheres com natureza de paz. Eu preciso levantar uma geração paternal. Eu preciso levantar uma igreja que tem um senso paternal, uma igreja que olhe para o futuro e diga: nós precisamos gerar mais filhos, mais filhas que andam na servidão do Senhor, na obediência da sua palavra, no querer de Deus. Então Deus precisa levantar o nosso nível de maturidade. Deus precisa nos colocar em um posto acima. E Ele só vai fazer isso com instrução. Olha o que diz o texto para nós, 1 Coríntios capítulo de número 10. Vamos ler esse texto. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia.
Versículo de número 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Preste atenção, ele está falando do tempo que o povo saiu do Egito. É aqui que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Eu quero que vocês se lembrem desse acontecimento, que os nossos pais passaram. Ora, verso 2: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, a respeito de Moisés. Ele fala de um batismo de libertação, de um batismo de sair da escravidão do Egito. Mas ele fala também de um batismo da nuvem, de uma nova consciência, de um novo acompanhamento. Lembra o que acontecia no deserto? Uma nuvem seguia, protegia, guardava. Ele fala sobre isso, de um entendimento. Eu não apenas me livrei da escravidão, do mal, do pecado, mas eu agora também entendi um novo lugar, um novo entendimento, que existe um Deus que não apenas me livra do maligno, mas Ele tem uma proteção, uma provisão, um cuidado, uma guarida sobre a minha vida. Ele está dizendo sobre esses batismos. Preste atenção no versículo de número 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, versículo número 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Ele está falando de uma provisão, que nesse lugar, que saíram para o deserto, que andaram no deserto, que caminharam no deserto, então conheceram de Deus, um Deus provedor, não apenas um Deus que livrou da escravidão, mas de um Deus que deu para eles provisão e cuidado. É subir um nível, é conhecer Deus a mais. Não é um Deus que eu cheguei aqui atormentado por espíritos malignos e Ele me libertou. Sim, essa é uma etapa, mas existe uma etapa maior do que essa. É onde eu conheço um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que realiza, um Deus que traz pão ao necessitado, um Deus que supre a mesa daquele que precisa, um Deus que faz além do meu entendimento, da minha razão, da minha percepção, um Deus extraordinário. Mas ele está falando sobre este povo. Agora preste atenção no texto, porque o texto vai trazer sobre nós um lugar de revelação. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Uau! Isso é extraordinário. Eles estão conhecendo Deus, eles estão conhecendo uma nova faceta de Deus, eles estão subindo no conhecimento. Agora não é apenas o Deus que liberta, é o Deus que faz. Mas a palavra está dizendo que Deus não se agradou deles. Deus viu alguma coisa neles que não se agradou. Preste atenção, Deus para o processo. Qual o processo que Deus tinha? Tirar o povo da escravidão, levar o povo para a terra da promessa. Esse era o processo. No meio disso era passar no deserto. Mas Deus para o processo, porque Deus olha para aquele povo e diz: não posso fazer, não posso dar. Por quê? Porque ainda estão vivendo na imaturidade, somente conhecendo um Deus que liberta, mas não conhece o Deus que é desde o princípio. Quantos entendem o que eu estou falando, gente? Olha o versículo de número 6. Essas coisas se tornaram exemplos para nós. A fim de quê? A fim de quê? Como? Uau, então qual é o problema desse povo saindo no deserto? E por que passou 40 anos no deserto? Eu te explico: cobiça. Por que Deus deixou o povo 40 anos no deserto? Desobediência? Não. O texto está dizendo, esse povo cobiçou coisas, e ele está dizendo: olha, essas coisas se tornaram exemplo para... Vou dizer de novo, porque não é possível que você está aqui. Essas coisas se tornaram exemplos para... Preste atenção. Você sabe que a pessoa inteligente, ela não precisa errar para cair nas coisas. Basta ver o erro do outro, para que você não... Paulo está dizendo exatamente isso. Não precisem errar. Essas coisas são exemplos para... Que coisas são essas? A fim de que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o que eles cobiçaram? Você se lembra do que eles cobiçaram? Talvez não dá tempo de eu aprofundar,
Mas Números 11 vai contar para nós o que eles cobiçaram. A Bíblia vai dizer assim, que quando aquele povo saiu do Egito, no meio daquele povo, veio um povo que a Bíblia chama de populacho. Repete comigo, populacho. Não, mais forte, populacho. No meio daquele povo veio um populacho. Pastor, quem é esse populacho? Populacho é aquele povo que estava lá no Egito, que no dia que passou o anjo da morte, que começou a matar os primogênitos, sei lá por quê, sei lá por que razão, eles viram de alguma forma que aquilo não tocou no coração deles. Talvez eles estavam debaixo do umbral da porta da casa de alguém. Talvez eles pegaram o sangue que eles passaram na porta e disseram, vou passar na minha também, como uma mandinga, quem sabe dá certo. É gente que nunca quis servir o Senhor. É gente que nunca quis ter um compromisso com Deus, mas acha ser evangélico legal. É gente que não quer andar com comprometimento com o Senhor, mas achou que, porque dizer que agora eu sou reformado, eu sou protestante, eu sou cristão evangélico, eu sou gospel, ele acha esse lugar muito interessante. Ele não tem compromisso com isso, mas ele acha o título importante. E ele anda com quem? Ele anda misturado no meio do povo que quer compromisso. Ele anda no meio daquele povo. Ele se assenta com o povo, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, só não pratica o que ouviu. Ele escuta tudo que o outro escuta. A diferença é que ele não deseja praticar tudo aquilo que o outro pratica. E aí está o problema da nossa geração. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu me espanto com o volume de gente preocupado se a mulher falou certo ou se falou errado no carnaval. Não, pastor, falou certo, porque vai que tinha um desconvertido lá, e ele recebeu uma palavra de revelação. Outro diz, não, falou errado, porque foi jogar pérolas para o porco. O que adianta falar naquele lugar? O que me assusta é que nós estamos numa nação, num Brasil, cujo 87% da população se diz cristã. O problema não é falar no carnaval, é por que existe o carnaval. E eu te explico por quê, porque ainda dentro das igrejas, nós vivemos com um populacho, de muita gente que se diz cristão, sem andar nas coisas de Cristo, mas vivem pela concupiscência da carne, dos olhos, ou na soberba da vida. Aí o texto está mostrando para nós, ora, o que aconteceu com eles, serve de exemplo. Por quê? Porque esse povo saiu junto com esse populacho, e o que Deus tinha para eles? Um alimento. Todo dia Deus mandava o quê? Maná. Repete comigo, maná. Não, você está aqui, você fala mais forte, maná. Todo dia vinha pão, 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 pão. Até que um dia, esse populacho diz assim, mas todo dia não tem que comer pão? Todo dia não vai comer só isso? Estou com uma saudade dos pepinos, da cebola, dos temperos do Egito. A gente só come pão, 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 pão. Não, abre sua Bíblia então comigo, Números 11, versículo de número 4. Olha o que ele está dizendo, é aqui mesmo. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Era de graça? Não, era debaixo de escravidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você for no Egito, ninguém vai. Vou dizer de novo, quando nós formos no Egito, pronto, tá vendo? Porque nós vamos fazer uma excursão para o Egito, Israel, vamos ou não vamos, gente? Em nome de Jesus, nós vamos conhecer essas coisas ainda, vamos ou não vamos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós conhecermos o Egito, nós vamos perceber que entre todas as pirâmides que existem, e não existe só 3 não, viu? Entre as pirâmides que existem pedras de 50 toneladas, querido. 50 toneladas. São pedras que até hoje o caminhão muque não consegue levantar. Eu te pergunto como é que eles levantaram. Olha o que o populacho está dizendo. Lembra-nos dos peixes no Egito que comíamos de? Eles estão chamando escravidão. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este. Eles estão reclamando do que Deus está dando de provisão.
Não, a gente só tem pão que Deus dá. A gente só come aquilo que Deus está dando. A gente só pode abastecer daquilo que Deus faz. Quer dizer que a gente só pode viver daquilo que Deus tem. Mas olha o mundo. Olha o que eles têm. Olha o que eles possuem. Olha o que eles administram. Olha o que eles aproveitam. Olha o quanto eles se divertem. Olha o quanto é temperado o que eles vivem. Olha o quanto é maravilhoso. Quem entende o que eu estou falando? Verso 7. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante ao bidélio. Olha para cá. Então o texto, se eu não me engano, versículo de número 19. Ele vai dizer assim: a gente está com vontade de comer carne, porque deixou a murmuração dos populachos contaminar a igreja. A igreja agora, que andava debaixo da porção de Deus, agora tem a mesma murmuração que o mundo lá fora tem. Tem os mesmos reclamos, as mesmas necessidades, tem necessidade das mesmas coisas, dos mesmos proventos, das mesmas realidades, das mesmas verdades. A gente precisa criar mecanismo para se igualar às coisas que o mundo faz. Muda o 19 para mim. Aí Deus diz assim: vocês querem carne? Então vou fazer o seguinte: eu vou dar carne para vocês. Não vai ser nem 1, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Verso 20. Serão 30 dias, um mês inteiro, até que vocês tenham carne saindo para o... É isso que vocês querem? Já comeu uma coisa e ficou fastiado daquilo? Vocês dizem: não quero ver isso aqui durante agora. Já comeu? Aquela pessoa que gosta de ir num restaurante japonês. Você sabe do que eu estou falando, né? Sai do restaurante japonês depois de comer até fastiar. Acho que desses próximos 15 dias nem piso no restaurante. É essa sensação que Deus está criando neles. É isso que vocês querem? É sobre isso que vocês querem? Volta para o texto lá para mim. Em 1 Coríntios 10. Você entendeu? O que eles estavam tendo concupiscência, pastor? Desejando as coisas que o mundo, querendo ter as mesmas coisas que o mundo, querendo viver as mesmas coisas que o mundo, querendo ser igual o... Entretanto, Deus não se agradou. Muda para mim. Verso 6. Verso 7. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Na minha tradução, eu vou aproveitar a minha tradução, porque é isso que eu trouxe a Bíblia. Porque diz assim: e o povo levantou-se e levantou-se para folgar-se. Deixa eu te traduzir isso aqui para você. A palavra divertir ou folgar aqui é um eufemismo. Pastor, o que é um eufemismo? Eufemismo é quando eu uso uma figura de linguagem, quando eu quero trocar uma palavra mais bonita para disfarçar uma feia. Você sabe o que eu estou dizendo? É quando você visita um menino feio. Você diz: mas ele é tão fortinho, né? Você não tem coragem de falar que ele é feio. Você entendeu o que é um eufemismo? O que está acontecendo aqui é que ele está dizendo: vocês comem, vocês bebem, e depois vocês se levantam para a orgia. Vocês vão para a prostituição. Vocês comem, vocês bebem, vocês vivem do meu pão, vocês vivem da minha provisão. E quando saem da minha provisão, correm para a orgia, se levantam para folgar-se, se levantam para divertir-se. Vocês estão assemelhando as coisas que são minhas com as coisas que são do mundo. Vocês estão cobiçando as mesmas coisas que o mundo tem. Vocês estão andando na mesma coisa que o mundo tem. Vocês estão se divertindo, aproveitando, vivenciando das mesmas coisas. Olha o versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil.
Você já viu aquele filme romano, que aparece aqueles grandes banquetes? Lembra desses filmes? Que tem aqueles grandes banquetes. Você lembra como começa o filme no dia posterior? É gente deitado sobre gente. É aquele monte de comida jogada no chão. Já teve essa visão de um filme? Ele está falando sobre isso. É de um povo que vive na barra da vontade de Deus, que diz servir ao Senhor, mas que se levanta para fastiar-se, para divertir-se em orgias, em pecados, em imoralidades. Só que ele está dizendo, isso uma hora, nesse tempo, uma hora, Deus se levantou, e 23 mil homens, lá no deserto, morreram. 23 mil homens lá no deserto, perderam a vida, abandonaram todas as coisas. Ora, se isso é uma verdade construída, pastor, o que isso tem a ver conosco? Como o Senhor pode então fechar? Eu já entendi. O Senhor disse que há uma mistura, que existe um populacho, que nos leva à tendência do pecado, nos pilares do mundo, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Eu já entendi esse caminho. O Senhor também já disse aqui, que nós precisamos elevar a nossa vida de maturidade, como filhinhos, como jovens ou como pais. Mas como eu aplico isso? Como eu posso compreender isso? Então eu peço a você, talvez para a gente ler o último texto, Lucas, capítulo de número 4. Olhe para cá. Olhe para cá. Aonde começou a concupiscência? Eu te explico. No texto que nós lemos agora de 1 Coríntios, ele diz, sabe o que aconteceu? Vocês murmuram igual o mundo. Por quê? Porque o que Cristo te dá não é mais suficiente. Você quer ter aquilo que o mundo está? Então vocês abrem a porta para a murmuração. Pastor, como eu venço isso? Eu te explico agora terminando. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Olhe para cá. Jesus acabou de passar pelas águas do batismo. João Batista, que foi batizar Jesus, ao batizá-lo, viveu algo extraordinário. Um milagre, uma resposta, uma provisão, algo do céu. A Bíblia diz que naquele tempo, o céu se abriu, uma pomba de forma corpórea pousou sobre Cristo, e uma voz ecoou do céu dizendo, este é o meu filho, em quem tenho muito prazer. Preste atenção, o batismo de Jesus era revelação de autoridade. Era o momento de Jesus dizer, eu recebi, eu sei quem eu sou, eu entendi o meu chamado, eu sou filho, e filho amado, o Senhor tem prazer em mim, eu vim para o mundo, eu sei a realidade, eu sei da autoridade, eu sei da verdade, eu sei o que eu vivo, o que pratico, e o que estou pronto a estabelecer. Mas preste atenção, que no mesmo momento que Jesus recebe autoridade, Jesus vai ser provado, e não é por Satanás, é pelo mesmo Espírito. Por quê, pastor? Porque o mesmo Espírito que encheu Jesus de autoridade, é o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto. E eu te explico por quê. Porque o fato de Jesus ir para o deserto, não era para que Jesus conhecesse a maldade, mas era para que ele se revelasse a maldade que poderia estar nele. Deixa eu te dizer uma coisa, os desertos da vida não são para você viver na murmuração, é para você conhecer ainda aquilo que do mundo habita em você. Não é você entrando num momento que Deus te abandonou, não, não, não. É Deus mostrando para você o quanto de concupiscência da carne, dos olhos
ou soberba da vida ainda tem dentro de você. É por isso que o mesmo Espírito que te dá autoridade te prova. É por isso que o mesmo Espírito que te levanta te leva para o deserto. É por isso que o mesmo Espírito que diz que está com você te leva para provar quem é você. É por isso que o mesmo Espírito que sopra sobre a sua vida: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te levanto, eu te apoio, eu guerreio por ti. É o mesmo Espírito que prova a sua fé. Olha o que está acontecendo com Jesus. Verso de número 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Jesus foi para o deserto para fazer jejum? Não. O texto está dizendo que ele foi no deserto para ser tentado. Ele passou 40 dias em tentação. A Bíblia não conta qual tentação, querido, mas diz que durante 40 dias ele passou sendo. Só que ao final de 40 dias, ele teve. Olha quem aparece agora para tentar ele: Satanás. Assim que ele teve fome, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda esta pedra se transformar em... Deixa eu te falar uma coisa. Precisa de 40 dias para você ter fome? Não. Basta um culto de 3 horas. É ou não é? Olhe para cá. Olhe para cá, pelo amor de Deus. Estou encerrando aqui. Jesus foi tentado durante 40 dias. Ao final de 40 dias ele teve. Depois de muita tentação no deserto, veio a fome. Depois da falta de provisão, da ausência de manifestação, ele teve. Aparece Satanás para dizer: se tu és, transforma essa pedra em concupiscência da carne. Você está com fome? Mata o teu desejo. Você está com fome? Sacia a tua vontade. Você está com fome? Resolve o teu problema. Você não está com fome? Você não está com fome? Sacia. Mata a concupiscência dos seus olhos. Busca pão. Busca provisão. Não importa a maneira, não importa a forma, desde que te supra, está resolvido. Não importa o jeito, é só para suprir a sua necessidade. Não é necessidade que você está tendo. Vale qualquer jeito para suprir necessidade. Não é mais tentação, é teste de concupiscência. Porque por vezes é quando a gente está passando as provações de deserto, que a gente ia ter testado pela nossa própria concupiscência. Não está vendo que as coisas não estão funcionando como eu queria? Qualquer coisa vale. Aliás, Deus perdoa. Deus perdoa. Aí Jesus vai olhar para Satanás com fome e vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus está olhando para Satanás e dizendo: deixa eu te dizer uma coisa, Satanás, você venceu Adão no Éden, mas comigo não, comigo é diferente. Eu não ando como ele cedeu à concupiscência da carne. Eu não vou ceder à concupiscência da minha carne. Nem de pão viverá o homem, mas eu vivo da palavra que procede da boca do meu Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu não vivo mais como um filhinho. Eu não vivo mais na revelação de um Deus que perdoa pela minha necessidade. Eu estava com tanta necessidade que eu precisava suprir a minha necessidade. Jesus diz: não, eu não caio num Deus que perdoa.
Preste atenção. Verso de número 5. E levantando, mostrou num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu. Verso 7. Portanto, se prostrardes me adorardes, toda será tua. Verso 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás. O que ele faz agora? Ele pega Jesus e diz assim: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Olhe para o mundo, olhe para os reinos, olhe para os reinos, olhe a riqueza, olhe os proventos, olhe o ouro, olhe a prata, olhe os benefícios, olha como eles se gloriam de ter riqueza. Olhe para essas coisas, pegue elas para você, busque ela para você, vale a pena. Se levante. Satanás está testando Jesus agora no segundo pilar. Se o primeiro foi a concupiscência da carne, ele agora está mostrando a glória. Ele diz: vem, eu tenho glória para você também. Eu te abasteço com a minha glória, eu te abasteço com o meu poder. Para quê? Para que ficar debaixo de dependência de deserto? Eu posso te dar tanta coisa. É quando Jesus diz para ele: não, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Eu não me dobro. Não é que você pode ter uma glória maior, que eu vou me render a ela. Não é que você vai me dar um emprego maior, um salário maior, se isso não prover do Senhor. Eu não quero. Não é que eu possa receber a uma oportunidade de ouro, se é para perder a minha salvação. Eu não quero. É uma questão de escolha, é uma questão de maturidade. Não é uma questão de oportunidade. É uma questão de princípio, é uma questão de valor. Não é uma questão de ordenança. Ah, eu não vou trabalhar numa boate à noite, porque se o pastor souber, ele me tira de comunhão. Não, querido. Não tem nada a ver com o pastor e com a igreja. Tem a ver com a tua consciência. Pare de atribuir à igreja aquilo que você por consciência não atribui a você. Pare de tentar lançar na igreja um regramento que você não quer viver na sua vida. É isso que Jesus está respondendo a Satanás. E ele vai dizendo: olha para a glória que eu tenho, volte para mim. Volta os 6. Olha aqui, dar-te-ei toda essa autoridade, a glória que deste aos reinos, porque ela me foi entregue por quem? Satanás está dizendo a Jesus: sabe por que eu tenho a glória da terra? Porque Adão cedeu, e ele, que era o detentor da glória de Deus, para lavrar e guardar aquilo que Deus havia feito, ele cedeu o pecado e me entregou na mão. Mas Jesus está dizendo: eu não vou me prostrar, porque eu vim para essa terra para ser o segundo Adão. Eu vim remir essa terra. Eu não cedo, eu não caio, eu não volto atrás. Eu sei quem eu sou. Me deixa terminar. Termina aqui, não, olha o texto. Passa para mim. 7, 8. Então levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui. Verso 9, verso 10. Porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem. Verso 11. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 12. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor. Se ele passou pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele está agora testando ele na soberba da vida. Sabe qual é a soberba da vida?
é te colocar num patamar acima de todo mundo. Quer testar a sua soberba? Te coloque numa posição maior do que os outros. Você se acha mais inteligente? Mais preparado? Você é o detentor da razão? O dono da verdade? Quer testar a sua vida? É se vangloriar como um alto. Sabe qual é o nosso problema, querido? Vou descer aqui, senão você vai achar que eu estou falando de mim. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o problema da soberba da vida? É que o homem que acha que foi chamado por Deus, ele acha que ser profeta de Deus é mudar a voz, dar uns 5, 6, liberar uma palavra de língua estranha e sair soltando profecia. E ele acha que ocupando este lugar, ele pôs-se num nível acima. Só que ele se esquece quem ele é de verdade. Não existe super-homem da fé. Existem homens falhos, homens errantes, homens frágeis, homens que estão vencendo lutas como eu e você todos os dias, homens que estão guerreando como nós. Não existe ninguém acima de ninguém. Sabe qual é a soberba da vida? É por achar que eu sou o pastor da igreja, então eu sou inerrável. Não sei nem se existe essa palavra. É achar que eu não tenho um problema de falha. É achar que vocês não estão no mesmo nível espiritual que eu. Não, vocês não têm revelação. A mim, Deus tem que revelar. Eu me lembro uma vez, eu veio isso como tá, não vou falar nome nem nada, mas me veio essa memória agora. Não, eu vou falar. Eu me lembro uma vez que uma pessoa teve uma revelação. Me contou a revelação e disse: eu preciso contar isso para o pastor, para o seu pastor. Ele disse: pastor, eu tive um sonho que eu estava numa festa, num grande congresso, e de repente eu via que o teto do congresso caía, o telhado daquela igreja caía, desmoronava, matava todo mundo. Eu fiquei desesperado, e eu perguntei a Deus: Deus, por quê? Por quê? Aí Deus falou assim: porque o altar está contaminado. Ela disse: o que eu faço? Eu falei: conta para o teu pastor. Não adianta você contar para mim. Ela disse: eu não tenho coragem. O senhor vai comigo? Eu falei: vou. Ele chegou até o pastor dela. Ele disse: pastor, eu tive uma visão. Eu vi isso, assim, 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 assim. Contou a revelação que teve. Aquele homem olhou na cara dela e disse para ela assim: se Deus não falar comigo, não importa falar contigo. Sabe o que é isso, querido? Soberba da vida. Eu sou o cabeça, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou acima. E ele está dizendo exatamente isso. Ora, eu te coloco aqui. Você pode dar ordem aos teus anjos para você não tropeçar, não cair. Os anjos vão te guardar, e eu te digo, é verdade. Sabe o que aconteceu nesse feito? Ele disse: se Deus não falar comigo, eu não mudo nada, tem que ser revelado para mim, não é para você. No outro dia, sai uma notícia de uma das pessoas que estavam convidadas para essa festa, caindo no pecado, todo mundo conhecendo, exposto. A festa foi cancelada, o trabalho foi negado, mas Deus disse: aonde ficou, querido? Ah, resolvi o problema? Não, resolveu o problema da festa, não resolveu o problema da soberba. Sabe qual é o nosso mal de hoje em dia? É esse lugar, é de posicionarmos nesse ambiente, querido, de olharmos para essas coisas e dizer: aonde eu estou preso? Na concupiscência dos meus olhos? Na concupiscência da carne? Na soberba da vida? Jesus trouxe uma resposta. Qual a resposta de Jesus? Eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Ao Senhor meu Deus eu não tentarei. Não tentarás o Senhor teu Deus, versículo de número 13. Passadas foram todas as de sorte, de toda sorte. Fez o quê? Olhe para cá. Não foi quando ele recebeu um batismo de poder que o diabo se afastou.
Foi quando ele assumiu um nível de maturidade. Foi quando ele não cedeu à concupiscência. Foi quando ele mostrou que ele não era mais na categoria de filhinho, nem era mais um jovem na fé, mas Jesus era o Pai, era o próprio Pai revelado na terra. Ele estava dizendo: sabe por que você tem a glória? Porque Adão te deu. Sabe por que você está me tentando com o pão, com a comida? Porque Adão cedeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não vim na mesma unção de Adão. Eu vim para uma nova realidade. Eu vim para abrir um novo tempo. Eu vim para abrir uma nova vivência em você. Termina aqui? Não. Eu sei que te falar que ia terminar. 2 Coríntios 13. Não, 11. 2 Coríntios 11. Versículo 2, versículo 3. E aqui agora eu termino de verdade. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura em um só esposo, que é Cristo, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astutícia, assim também seja corrompida a vossa... Uau. Aonde Satanás está te enganando? O que ele está dizendo para você? O mundo pode, você também? O mundo tem, você também? Aonde ele vai tentar te enganar, querido? Na sua? Porque não vai ter um pastor, nenhum culto de Santa Ceia todo dia. Vai ter uma tentação, vai ter uma provação, e ele vai chegar para você dizer: me deixa testar o teu pilar de mundo. O quanto você está amando o mundo. Deixa eu testar a tua concupiscência da carne, a concupiscência dos teus olhos. Me deixa testar a soberba da sua vida. Isso é a parte da simplicidade e pureza. O que ele quer dizer com isso? É que o Evangelho tem uma coisa que a gente está perdendo. Repete comigo: simplicidade. Simplicidade. Qual o lugar que a gente precisa voltar? A gente precisa criar mandamentos, ordenanças, sistemas. Não, a gente só precisa ser. Pastor, a gente precisa criar um corpo de doutrina específico para a nossa igreja. Não, a gente só precisa ser. Pastor, mas se a gente não criar um regramento, todo mundo que entrar por essa porta pode tomar ceia. Querido, a gente só precisa ser e manter a nossa pureza. Qual é a nossa pureza? De olhar para quem está do meu lado e dizer: na igreja eu vou ter filhinhos, na igreja eu vou ter jovens, mas se a gente alcançar a maturidade de ser uma igreja de paz, a gente vai olhar para o lado e dizer: está na hora da gente gerar mais filhos, está na hora da gente trazer mais gente para a gente, está na hora da gente melhorar o nosso assunto, está na hora da gente aumentar o nosso nível de fé, está na hora da gente assumir novas posições no Senhor, está na hora da gente deixar as murmurações do mundo e dizer: se o Senhor é simples, se o Senhor vivia na simplicidade, é nesse lugar que eu quero me colocar. Sabe, chegou a hora da gente parar de dizer ou reclamar sobre as coisas que no mundo estão acontecendo. Chegou a hora da gente se posicionar e dizer: Deus, me ensina a ser simples de novo, me ensina a ser puro de novo, me ensina a ser verdadeiro de novo, me ensina a andar nos teus caminhos. E volto a terminar. Como é que eu sei quem eu sou? O último versículo da primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim: a concupiscência passa,
A concupiscência e o mundo passam, mas só aquele que fica em Deus permanece para. É por isso que nós voltamos para a mesa da ceia. É por isso que nós vamos cear hoje. Por quê, pastor? Porque a gente vai cear nessa consciência. Qual consciência? De que tudo que eu desejo lá fora um dia vai passar. Mas se eu desejar viver pelo pão e beber do cálice do Novo Testamento, todas as coisas para mim são acréscimos. Importa é o que Deus tem para mim. Importa é o que Deus quer para mim. Importa é o que Deus tem reservado para mim. Você entende o que eu estou falando aqui? Queria que você se colocasse em pé. Me deixa te responder, eu sei que tem uma dúvida aí. Pastor, quem pode tomar ceia então? Paulo escreve dizendo: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, examine, pois, o homem a si mesmo. Depois, coma e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não fazendo discernimento, ou não discernindo o corpo e o sangue de Jesus. O que Paulo está dizendo para nós: seja simples, avalie quem você é, analise você, a realidade da sua vida, olhe para o pilar do mundo, olhe para a realidade da sua vida, avalie nesse critério, no critério de João, qual a minha concupiscência? Eu venci? Eu estou vencendo? Eu estou rompendo? Examine a si mesmo. Eu ando por aquilo que Deus diz, mas a concupiscência da minha carne fala mais alto? Examine a si mesmo. A concupiscência dos meus olhos falam mais alto? Examine a si mesmo. A soberba da vida, ninguém pode me acusar, ninguém pode me julgar. Examine a si mesmo. Depois você coma, depois você bebe, depois você participa. Se você quer participar de uma ceia de fundamento, se você quer participar de uma ceia, não por motivação humana, mas pela razão da sua vida de fé, não é sobre quem você foi, é sobre quem você decidiu ser. Não é sobre as coisas que te aconteceram no passado, é sobre o que você está fazendo aqui hoje. É como você vai responder a Deus a partir de agora. Me deixa dizer uma coisa: não é sobre as coisas que você não sabe, são sobre as coisas que você conhece e não pratica mais. Que nível de revelação Deus está abrindo a você a partir de agora? Quando você vem para uma igreja como essa, que as pessoas podem dizer para você: vão lá, aquela igreja tem a parede preta, tudo é fácil. Porque as pessoas estão confundindo a parede com a realidade. Você não veio aqui para entrar numa regra, você veio aqui para entrar numa consciência. Você veio aqui para subir o teu nível no espírito. Você veio aqui para dizer: Senhor, eu quero subir a minha realidade. Um dia o Senhor me chamou de filhinho. Um dia o Senhor disse que eu estava vencendo o maligno. Mas eu quero ser conhecido como um pai da fé. Eu quero ser conhecido como um pai apostólico. Eu quero ser conhecido como um pai daqueles que multiplica filhos. Eu quero ser conhecido como aquele que toca gerações para dizer: Cristo é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a realidade de uma igreja virtuosa nele. Cristo em nós,
a verdade do reino. Nós não encantamos pelas coisas que o mundo está vivendo. E por que eu estou te dizendo isso? Eu vou voltar aqui para te fundamentar. Lembra que eu disse na oferta? Eu disse para vocês aqui que Deus dará sobre vocês riquezas extraordinárias, coisas que estão guardadas no céu, milagres que estão reservados. Deus trará uma provisão sobre a mão de vocês que ninguém ainda viu. E eu não estou dizendo apenas de dinheiro não, querido. Eu estou falando novamente de coisas que o céu derramará sobre a sua vida. Mas preste atenção. Cuidado com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, porque ela pode te levar para o lugar da murmuração. Quem murmura desvaloriza o que Deus já fez e requer aquilo que Deus ainda não tem ou não fez pela sua vida. Maximiza o que não tem e minimiza a provisão. Chegou a hora de você mudar o teu cântico. Chegou a hora de você mudar a tua boca. Chegou a hora de você mudar o teu louvor. Chegou a hora de você dizer: Senhor, eu quero a simplicidade do Senhor. Não importa mais, não importa menos, desde que venha do Senhor. É sobre isso que eu quero. Eu quero exatamente a porção que o Senhor tem guardada para mim. Eu não quero o pão do milagre. Eu não quero o pináculo do alto. Eu não quero o poder da terra. O que eu quero é exatamente a tua presença em mim. Eu quero exatamente o milagre do Senhor sobre a minha vida. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus. Eu queria que você pudesse dizer isso ao Senhor, então. Eu quero te levar para um novo nível de consciência nessa ceia, então. Você pode dizer isso? Nada mais. Tem coragem de dizer isso? Nada além de ti, só quero a ti. Não importa o carro, não importa a casa, não importa o grande emprego. Nada mais e nada além de ti, só quero a ti e nada mais. Sim. E nada mais. Será que você pode levantar a tua oração? Porque se você não tem fé para acreditar, Deus tem fé em acreditar que você está dizendo para Ele isso. Deus recebe a sua canção como fé. Ele acredita que você está dizendo para Ele isso. Eu só quero. E nada mais. E nada mais, Senhor. Sim, sim. Aumenta teu nível de consciência. Além de ti, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Sabe o que eu acho interessante, querido? Vou te dizer uma coisa. Quando você canta uma canção como essa, talvez você não tenha fé para acreditar, mas Deus, Ele tem fé suficiente para acreditar que você está falando a verdade. E preste atenção no que você acabou de cantar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me importa.
Nada além do Senhor. Nada além do Senhor. Eu não vou mais murmurar das coisas que eu não tenho e das coisas que eu tenho. Eu quero agradecer as coisas que o Senhor me deu. Eu quero viver das coisas que o Senhor me deu. Eu vou subir o meu nível de fé, o meu nível de entendimento. Eu vou dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu essa porção até aqui. Se o Senhor tiver uma porção maior, eu vou dizer: Senhor, muito obrigado pela porção maior que o Senhor tem para mim. Mas o dia que Deus não tiver uma porção maior, eu vou dizer: Senhor, muito obrigado pela porção de hoje. Não me importa a carne, não me importa nada, me importa a provisão. Eu queria que você levantasse um louvor ao Senhor. Eu queria que você mudasse o cântico da sua boca hoje. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma provisão. E Deus está dizendo: você só precisa de uma gratidão. Eu queria que você levantasse a tua mão, Senhor. Que a tua palavra agora saísse da sua boca. É só um obrigado ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua verdade na minha vida. Muito obrigado pela tua realidade em mim. Muito obrigado pela palavra do Senhor da salvação. Muito obrigado por ter me encontrado, Senhor, no lamaçal do pecado. Muito obrigado por ter me resgatado da minha vã maneira de viver. Muito obrigado, Senhor, porque eu não merecia nada do que eu tenho vivo. E ainda que o Senhor me deu alguma coisa, por algum tempo eu ainda reclamei do que tenho. Mas nessa noite eu quero mudar a minha boca. Eu quero mudar o cântico dos meus lábios. Eu quero dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tenho. Muito obrigado pela casa que tenho. Muito obrigado pela família que possuo. Muito obrigado pelo meu casamento. Muito obrigado pelo meu emprego. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelos meus amigos. Muito obrigado pelas duras penas que eu passei, pelas lutas que eu enfrentei. Muito obrigado pelo deserto. Muito obrigado pela falta de provisão. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo de clamor. Muito obrigado, Senhor, pelas adversidades. Muito obrigado, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pelo amor de Deus, sobe a sua adoração. Cadê você? Não é possível que você vai tomar a mesma ceia que eu. Não, você vai tomar a mesma ceia que eu. Você não vai tomar nesse nível mais. Sim, Deus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Ei, alamando e alabá. Ele mandou e alabá. Sim, sim. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, sim, sim. Levanta a tua mão ao céu. Proclame isto. Sim, Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Deus. Diga. Te exaltamos.
a Ele, exalte a Ele, celebre a Ele. Sim, sim. Sim, Deus. Sim, Senhor. Só quem crê, celebre. Ora mamãe, Galabaixo e remando e Calabara xarabadarabai. E la mamãe assuia la berrando e assai. Sim, sim, sim. Sim, celebre. Dia e noite suba.
Nós te agradecemos, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos toda a nossa vida, o nosso viver. Nós confiamos nas Tuas obras, no poder da Tua palavra, no manifestar do Teu reino, Senhor. Sim, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos nos Teus planos e projetos. Nós confiamos nas boas obras das Tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, nós não sabemos o amanhã. Nós não conhecemos os Teus planos. A única coisa que nos cabe, Senhor, é Te agradecer por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela morte na cruz do Calvário. Muito obrigado por nos remir, Senhor, e nos levar de volta a esse lugar, aonde nós, Pai, não murmuramos mais sobre os acontecimentos. Nós nos contentamos com as realizações do Senhor. Nós ansiamos, Pai, por coisas maiores do Teu reino. Então nos leva a um novo nível de consciência, Deus. Abre sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre a nossa comunidade da fé, Senhor, um novo nível de consciência espiritual, um novo alcance da Tua presença, Deus. Nós não queremos mais andar nas coisas rasas dessa terra, nem na sublimidade da nossa vontade, Pai. Queremos acessar coisas maiores do Teu reino. Queremos mergulhar em rios mais profundos. Queremos conhecer mais da Tua presença, Deus. Então nos posicione neste lugar, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Você está com o seu cálice, com o seu pão aí, querido, para cear? Você pode ser boca de Deus? Amém? Eu queria que você fizesse algo. O seu está fechado, você abriu? Não, se você não abriu, não pegou teu pão, queria que você compartilhasse com quem está do teu lado. Você dissesse para ele uma coisa: Deus ainda tem o melhor sobre a sua vida. Libera uma palavra para ele, libera uma palavra para ela. Troca o seu cálice. O que é isso, pastor? Trocar o cálice é dizer sobre a vida dele ou dela: não, mas troca com alguém que você não conhece, sabe assim? Ah, senão você vai dizer assim: não, Deus não tem o melhor para você não. Se for irmão, então pega o boi que eu estou te dando esse, né? Que não é assim que o irmão fala. Libera uma palavra aí. Talvez uma palavra de reconciliação, uma palavra de perdão, uma palavra de dizer para ele: começa a agradecer, querido. Tua história vai mudar, tua casa vai mudar, tua família vai mudar, a realidade do seu viver vai mudar. Hoje eu te conheço te dando cálice, mas ainda te conhecerei com muitos frutos do reino do Senhor. Não, eu queria que você fosse profeta da boca de Deus para dizer isso para alguém. Eu quero trocar com a Aline, dizer para ela: Aline, eu ainda verei grandes frutos de Deus na sua vida. Eu proclamo sobre a sua vida um mar de conquista. Eu creio que Deus vai te usar tremendamente nessa terra, que Deus vai te dar composições, canções, e Deus vai te levar para lugares que você ainda jamais pensou em tocar. Eu creio que Deus vai te usar como ferramenta poderosa, porque eu creio que eu vou te conhecer, não pela Aline que canta, não pela Aline que prega, não pela Aline que está na igreja, mas eu vou te conhecer pelo fruto que o Senhor fez nessa terra. Você pode dizer isso para alguém, querido? Você pode lançar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém. Se você quiser trocar de novo o cálice que você já recebeu, eu queria que você fosse boca de Deus para a vida de alguém. Sabe, dizer para alguém: fica tranquilo, vai dar certo. O Senhor está contigo, o Senhor é contigo nessa peleja, o Senhor está contigo nessa jornada. O deserto é apenas para ver o quanto de malignidade habita em você, mas essa noite você voltou para a mesa do arrependimento. Hoje você voltou para a mesa da reconciliação. Hoje você se assentou com Cristo de novo, dizendo: vamos começar de novo, é um novo recomeço. A remissão começou sobre nós. Não, você não está aqui, não é possível. Você não está tomando a mesma ceia que eu, não é possível. Eu vou dizendo que vai haver milagre. Eu creio. Eu vou trocar o meu cálice, porque eu peguei da Aline, que anseia pisar nas nações. Eu vou trocar com o Cineilton, que já pisou nas nações. E tem uma palavra aqui que faz sentido ao seu coração, porque é remissão. É isso que Jesus fez. É para isso que Jesus te levou. Jesus não te levou
só para pregar aos portugueses. Jesus te levou para remir Portugal. Deus não vai te dar apenas os portugueses. Deus quer te dar Portugal. Mas um lugar de remissão, meu amigo. Deus começou uma remissão na sua casa, para começar uma remissão a partir da sua casa. Em nome de Jesus eu quero trocar o meu cálice contigo. Quero dizer que você vai viver coisas maiores do reino, coisas melhores do Senhor. Que tudo isso era só para Deus tirar daí de dentro, forjar daí de dentro. Sabe, a pedreira, os dias maus, as dores, as cirurgias, as percas. Não era para testar o quanto você aguentava. Era para retirar tudo que Deus precisava retirar, para remir tudo que Ele precisava remir. Ele é sobre a sua vida, meu irmão. Eu amo a sua vida. Aleluia. Te amo. Eu amo você, Tati. Que bom que vocês disseram sim para o Senhor. Que bom que vocês disseram sim para Deus. Que bom que vocês aceitaram o desafio do Senhor. E eu sei que não é fácil. Uma coisa é ser turista em Portugal. Outra coisa é ser imigrante em Portugal. Uma coisa é tentar passear e conhecer monumentos. Outra coisa é constituir uma vida. E vocês têm um chamado que não é fácil. Porque o chamado de vocês não é apenas uma remissão da casa, mas é a remissão de um país. E eu digo, quantas raízes de iniquidade habitam naquele país? Quantas práticas do mal? Quantas coisas foram aplicadas? E Deus levantou vocês. Talvez você possa dizer, quem somos nós? Mas o Senhor nessa noite está dizendo, vocês são a exata expressão. Só anda no meu caminho, volta para a simplicidade, para a pureza, e deixa Deus trabalhar. Tem milagre de Deus descendo sobre vocês, viu? Deus abençoe. Aleluia. Você pode dizer amém por isso, querido? Amém. Vamos participar da ceia? Você está com o teu pão aí? Pensa no meu pão. Eu vou visitar a Aline e vou visitar o Cineilton. Fala sério. Fala sério. Pode? Pode, deve. Ah, ela já quer pegar minha viagem. Tô brincando, filho. Senhor te abençoe. Sim, Deus. Que a bênção desça sobre a sua vida. Sim, Deus. Porque sobre nós há somente o sangue. Sim, Deus. Que nos faz um diante dele. Sim, Jesus. Que o Senhor possa te cobrir com toda a bondade, com toda a misericórdia, aonde que o Senhor quer que o Senhor vá. Amém. Amém. Tá vendo como que Deus é? Na hora que eu tava com a consciência da viagem, Deus disse, negar. Deus não é gente não. Aleluia. Deus não sabe brincar, né? Você pega teu pão, querido. Vamos participar da ceia, todo mundo junto? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por teu amor, por teu espírito, por tua graça. Muito obrigado pela generosidade do Senhor. Muito obrigado pela manifestação do teu poder. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra de oração. Muito obrigado pela bênção que recebi. Muito obrigado, Senhor, pela verdade do teu reino manifestada em nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa ceia, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por meus irmãos que estão aqui, por cada um daqueles que tem acreditado e andado no movimento da tua fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós participamos do pão. E o Senhor mesmo diz através do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, o que é o pão senão a comunhão? Queremos participar do pão nessa noite dizendo, Senhor, nós andamos na comunhão da sua verdade, na comunhão do teu reino, na comunhão da tua palavra sobre nós. Queremos participar essa noite, Senhor, debaixo desse discernimento do Senhor. Tu és o pão da vida, o que dá vida sobre nós. Se você está com o teu pão, participe agora, coma. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue.
como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você abriu o teu cálice? Abre ele aí. Vamos participar todo mundo junto? Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento feito no meu sangue, ou a nova aliança feita no meu sangue. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, examine o homem a si mesmo, depois coma, beba. Hoje é uma noite de verdade. Hoje é uma noite de edificação. Hoje é uma noite de transformação. E é o sangue de Jesus que provocou isso em nós. É o resgate, é a remissão, é a justificação, é a manifestação do reino de Deus sobre nós. É o lugar de mudarmos o estágio de filhinhos para jovens ou de jovens para pais. É o lugar da maturidade. É o lugar que nós saímos daqui dizendo: Senhor, pelo poder que há no teu nome, pelo resgate feito no seu sangue, eu hoje tomo a ceia para nunca mais voltar aos mesmos caminhos que um dia eu caí. Eu hoje tomo a ceia para dizer que nunca mais me aparto da tua verdade. Se você está aqui com o cálice na mão, participe da ceia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Você pode dizer então: Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou. Você pode dizer isso? Você pode cantar essa palavra? Você pode dizer ao mundo? Você pode dizer às alturas? Você pode dizer ao reino? Sim! Você pode proclamar essa verdade: eu sou! Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga isso. Eu sou livre. Ah, como é bom ser livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, porque Ele vive, Eu posso crer no no amanhã. Por quê?
porque Diga, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, Senhor, que a minha vida está onde? está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está, porque Ele vive, diga, porque Ele vive, diga, posso crer posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ah, você pode dar glória a Deus por isso? Que maravilha! Aleluia! Gente, só para saber assim, vocês vão fazer o que quarta-feira à noite? Não, quem não respondeu vai fazer outra coisa. Vou voltar a pergunta assim. Gente, vocês vão fazer o que quarta-feira à noite? Ei, vai ser bênção demais essa quarta-feira. Amém? Eu espero você. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Gente, sai devagar para não causar nenhum acidente, incidente, nenhum problema no trânsito. Vai chegar todo mundo tranquilo. Chega em casa, pede a janta, se assenta na mesa, celebre o Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Saúda alguém aí, dá um abraço em alguém antes de ir embora. Fala com alguém. Isso, celebre a vida de alguém aí, querido. Vamos bem bonito, vai. Chega